Tem uma instituição brasileira que é cara, tira dinheiro de quem trabalha e produz, rouba dos mais pobres para dar para os mais ricos e ainda é admirada por todo mundo. Sabe do que eu tô falando? Da Justiça do Trabalho. Sim, a Justiça do Trabalho tem de acabar. Não, eu não tô defendendo que os trabalhadores possam ser escravizados pelos seus patrões. Isso é o que a esquerda vai tentar fazer vocês acreditarem que eu defendo. O objetivo, na verdade, é garantir mais dinheiro no bolso do trabalhador e melhores condições para o empregador. Na grande maioria dos países desenvolvidos do mundo, como nos Estados Unidos e no Canadá, a Justiça do Trabalho não existe, sendo que o trabalhador que se sentir lesado por alguma conduta do seu empregador pode recorrer à Justiça Comum, como em qualquer outro caso. A Justiça do Trabalho, na verdade, é quase que uma exclusividade do Brasil e de alguns países subdesenvolvidos que, sob o pretexto de ajudar o trabalhador, acaba somente servindo interesses corporativistas dos próprios juízes e de entidades de classe selecionadas. Você que gosta da Justiça do Trabalho e realmente acredita que ela é boa para o trabalhador, já parou para pensar por que pessoas saem daqui do Brasil, onde essa justiça existe, para ir trabalhar na Austrália, no Canadá, países em que ela não existe? Por que milhares de mexicanos arriscam suas vidas todos os anos para fugir para os Estados Unidos, sendo que os mexicanos têm uma Justiça do Trabalho e os americanos não? Os dados deixam bastante claro por que a Justiça do Trabalho é tão ruim para o país. Em 2015, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que paga cada um dos seus 3.500 juízes entre salários e benefícios mais de 40 mil reais por mês, custou aos cofres públicos nada menos que 17 bilhões de reais. Pois é, você, trabalhador, que trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo, paga o salário e aposentadoria de juízes que ganham 30 vezes mais do que você e ainda tem a cara de pau de dizer que defendem os seus direitos. A coisa fica ainda pior. O benefício pago para os trabalhadores que obtiveram ganhos de causa foi menos da metade do que foi gasto com a Justiça do Trabalho, 8 bilhões. Ou seja, tiram 17 bilhões do nosso bolso para sustentar uma justiça que atende 8 bilhões de demanda. Não era mais fácil fechar a Justiça do Trabalho e pagar o dobro para os trabalhadores? No ano passado, um tribunal do trabalho da Bahia abriu licitação para contratar uma empresa de personal trainers para os juízes e servidores. Segundo o tribunal, o objetivo era combater o estresse e a depressão e preparar os servidores para as competições esportivas da justiça. Coitado dos juízes, precisam de personal trainer pago com dinheiro público para não ficar estressado ou com depressão. Mais bizarro ainda é saber que estão tirando dinheiro do nosso bolso para juiz virar atleta. No que isso ajuda a justiça? Eu imagino como é que devem ser essas competições. Agora começa a competição dos 300 metros com embargos. Senhores, doutores, juízes de direito, preparem os seus músculos para o levantamento de mandado de segurança. Excelentíssimos magistrados, preparem suas varas para o lançamento de habeas corpus. Existe um problema ainda mais assustador na Justiça do Trabalho. Ela se tornou uma justiça ideológica. Segundo denunciou a ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, o PT aparelhou a Justiça do Trabalho para atender a interesses dos sindicatos ligados ao partido, como a CUT, e o PT também aprovou uma lei que obrigava a criação de uma nova vara trabalhista para cada 1.000 processos trabalhistas. O contrário não acontece. Mesmo com a queda monumental no número de ações trabalhistas, depois da reforma que foi aprovada pelo Congresso, nenhuma vara foi fechada. É uma clara política de privilégios e cabide de emprego. A Justiça do Trabalho brasileira é basicamente um órgão que cobra impostos dos mais pobres para sustentar uma elite do funcionalismo público e acabar com milhões de empregos gerados por empreendedores por todo o país. É uma aberração de um país com uma mentalidade subdesenvolvida. O melhor e mais importante direito trabalhista é o emprego. E esse direito a Justiça do Trabalho não garante a ninguém.